Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê. E é no dia de hoje, ensolarado, essa tarde maravilhosa que está dando hoje. Vou dar um giro aqui para vocês. O sol tá que tá aqui nas plantas. E é nesse clima gostoso dessa tarde maravilhosa que eu vou fazer mais um vídeo para vocês de hashtag suculenta do dia. Agora eu vou chegar lá mais perto, tá montado ali na mesinha. Olha as suculentas, todas tomando sol, depois de longos períodos de chuva, né? Mas estão todas bem. As daqui também, ó, da floreira. Do meu arranjo aqui no lustre que eu fiz, que eu reciclei. E agora eu já montei a minha mesinha aqui para fazer a suculenta do dia, pessoal. E a escolhida de hoje é a Orostachys Yarengue, que é essa maravilhosa aqui, que eu trouxe esses vasos todos da minha mãe. Essa é uma das suculentas que eu apanhei muito para cultivar, porque todas as minhas acabavam apodrecendo. Deixa eu colocar essa daqui um pouco mais na sombra que tá dando reflexo. Mas olha só, a minha mãe plantou uma mudinha e aqui os vasinhos estão completamente cheios já, tá vendo? Ela vai soltando os fiapinhos e vai enchendo, ó. Olha que maravilha. E olha esse vasinho aqui da ponta, pessoal. Como tá bonitinho, ó. E é por conta desses fiapos, pessoal, que ela vai soltando mais mudinhas. E dessa forma enche um vaso rapidamente, ó. Esse daqui já tá pendente, como vocês podem ver. Mas se ele tivesse num vaso maior, ia acontecer a mesma coisa desses daqui, tá vendo, ó? Que estão completamente tomados pelas Orostachys. Olha que maravilha, pessoal. E eu vou mostrar para vocês as mudinhas que eu peguei, né? Aqui da minha mãe, como vocês podem ver que, como ela tinha muito e a minha já tinha morrido não sei quantas vezes, porque eu não acertava no cultivo, eu falei, eu vou pegar mais algumas mudinhas e vou tentar mais uma vez, vou tentar a sorte, né? E agora deu certo, eu vou mostrar agora o vaso para vocês. Então, pessoal, esse daqui é o meu vaso de colher de cobre. Ele fica aqui exposto ao tempo, ao sol e à chuva, tá vendo? Aqui embaixo, ó, tem outras mudinhas da Dorete. Então eu peguei umas mudinhas bem pequenininhas mesmo da minha mãe e plantei aqui. Como a minha mãe falou que ela gosta de bastante sol e um solo bem drenável, então eu falei assim, ah, eu acho que aqui vai dar certo, né? Então eu peguei mudinhas normais, elas estavam sem bracinhos, né, sem esses raminhos. E agora, ó, ela cresceu e tá dando mais mudinha, tá vendo? Como vocês podem ver, todas elas soltou vários bracinhos e elas estão multiplicando aqui nesse vaso, ó. E tá bem exposto, como vocês podem ver. Agora já são quase 2 horas da tarde e o sol tá batendo aqui bem forte, ó. E é assim que ela tá dando certo, assim, porque quando eu tava cuidando muito dela, e principalmente deixando ela na meia sombra, era ela ficar encharcada que ela melava e apodrecia tudo. E agora, como eu peguei as dicas da minha mãe, ó, elas estão indo pra frente, ainda bem. E estão se multiplicando, porque eu plantei 6 e agora já tem várias mudinhas em cada ponta desses bracinhos, né? Então vamos voltar lá que eu vou continuar a explicação sobre essa planta. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre elas. As Orostachys é um gênero asiático de suculenta monocárpicas formadoras de rosetas, similar em aparência a equevérias e sempervivums. É uma suculenta de crescimento rápido, com folhas cinzentas ou verdes, formando pequenas rosetas globulares. As pequenas flores em forma de sino são geralmente brancas ou cor-de-rosa
e crescem densamente em inflorescências cônicas, que são realmente incríveis de ver. Chegam até 30 centímetros de altura. A Orostachys é nativa da Coreia, China, Mongólia e norte do Japão. Algumas espécies mostram simetria surpreendente da roseta. Agora vamos falar um pouquinho sobre as condições de crescimento, pessoal. Tal como acontece com os gêneros mais semelhantes de Crassuláceas, os Orostachys sobrevivem em solo bastante pobre, desde que sejam bem drenante. Deixe o solo secar ao toque entre as regas e evite molhar as rosetas. Essa planta não tolera bem a alta umidade. Os Orostachys crescem ativamente na primavera e no verão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a propagação. Os Orostachys se autopropagam através de ramificações, que são esses bracinhos que eu mostrei para vocês lá nas minhas mudinhas que eu trouxe da minha mãe, tá vendo? Ele vai formando esses bracinhos e vão formando novas rosetinhas na ponta. E depois de algum tempo, uma planta irá formar um tapete denso de muitos, como é o caso aqui da minha mãe, que ela plantou acho que uma ou duas rosetinhas só, ó. E esse vaso aqui, como os outros também, já estão lotados. Estão completamente já preenchidos, como vocês podem ver. Esse daqui mesmo, ó, os bracinhos já estão caindo com outras mudinhas. E se você quiser, é só você arrancar e já começar um outro vaso. Por isso que a propagação é principalmente através da separação de mudas. Para separar um deslocamento, remova o solo da base do deslocamento para encontrar o estolão, raiz grossa que prende o filhote à mãe. É melhor usar um deslocamento que já estabeleceu alguma raiz própria. Corte o estolão perto do filhote para desencorajar as raízes que crescem no estolão. Coloque o deslocamento em um vaso pequeno com solo arenoso bem drenado. Não regue até que o novo crescimento seja notado. Então, pessoal, a partir do momento que já deu uma outra rosetinha aqui na ponta, se eu quisesse já cortar aqui e deixar ele encostado na terra, numa terra não muito úmida, tá, pessoal? Eu plantei na terra seca mesmo, que deu certo. Depois de uma semana que eu fui molhar levemente e acabou dando certo. Já que o meu maior problema com essa Orostachys era porque ela ficava muito úmida, né? Demorava para o solo secar e por isso que ela acabava apodrecendo todinha. Então agora eu tô deixando ela praticamente sempre seca, ao invés de estar regando direto. E tá dando certo, que eu já mostrei ali no vaso para vocês, que elas estão se adaptando super bem. Num local super ensolarado, né? E com uma água moderada também. Então, no geral, esta é uma boa planta para esquecer. Deixe em um local ensolarado e água com muita moderação, como eu já falei para vocês. Essa é a medida certa para que dê certo o cultivo dessa planta. Regue de manhã para evitar que a água permaneça nas folhas durante a noite. Remova qualquer folhas mortas de rosetas, pois essas folhas mortas convidam à podridão e a insetos também. Quando uma roseta floresce, ela morrerá em breve, mas geralmente ela solta muitas mudinhas, então você não ficará sem a sua planta. E agora vamos falar sobre alguns probleminhas, pessoal. A primeira coisa a examinar é seus hábitos de rega. O problema mais comum é a podridão das raízes devido ao excesso de água. Se o solo estiver muito úmido, não espere que ele seque. Substitua o solo imediatamente, pois se você não fizer isso, a sua plantinha com certeza irá morrer, porque já aconteceu isso comigo várias e várias vezes. Uma das pragas mais comuns em plantas domésticas é a cochonilha, e seus Orostachys podem ser vítimas dessa praga. No entanto, devido às folhas bem compactadas, mais frequentemente do que não as cochonilhas, atacará as raízes ao invés da superfície. Isso os torna muito menos visível do que as cochonilhas que atacam as junções de folhas caule.
Os sintomas de uma infestação de cochonilha raiz são retardados ou interrompem o crescimento, embora no inverno este seja um sinal normal de dormência. Se isso ocorrer sem causa aparente, remova a planta do vaso e examine as raízes. Uma substância branca e felpuda nas raízes e no solo é um sinal claro de infestação de cochonilhas de raiz. Remova todo o solo e lave as raízes suavemente. Remova qualquer raízes que apareçam danificadas com uma faca estéril afiada ou uma tesoura. Deixe-o secar muito antes de replantar. Mas aqui no caso meu e da minha mãe, a gente nem teve problemas com cochonilha, nem de raiz, nem as que dão na superfície mesmo, né? Que é mais visível quando ela dá entre o caule e o meio das folhas. O nosso problema maior, pessoal, eu até deixei aqui, ó, para mostrar para vocês, são os pulgões. Então, ó, vira e mexe, dá uma infestação de pulgões nela, ó. Mas o que a minha mãe percebeu também? Se você deixar ela no sol, como na minha mãe lá é um sol bem escaldante, os pulgões também não aguentam ficar na planta por causa do sol e eles acabam sumindo, sabe? Agora se você deixar ela na meia sombra, aí já começa a infestação tudo de novo. Então esse é um jeitinho natural que a minha mãe encontrou. A minha aqui, como são poucas mudinhas, ainda não deu pulgão, elas estão bonitinhas. Mas a da minha mãe, como ela já tem esses vários vasinhos aqui, ó. Então, né, e fica tudo na área externa. Então, às vezes, acaba dando alguma praguinha, porque às vezes a gente também tem outros afazeres e acaba não vendo essas praguinhas que acometem as nossas plantas. Mas é uma plantinha sensacional. Os vasos dela ficam lindos, maravilhosos. Tem uns que mostram na internet, a gente fica babando de tão lindo que é. Mas o da minha mãe aqui também não tá devendo nada. Olha que lindo. É muito gracinha, né, pessoal? Solta um bracinho e já solta uma mudinha, ó. É muito legal mesmo. Olha como enche. É muito legal. E o da minha mãe tá quase virando mato já, como vocês perceberam, né? Ela tem muita facilidade com essa suculenta aqui. Eu já matei umas 3, 4 vezes, ainda bem que eu dei mudinha pra ela, porque senão já era pra mim ter ficado sem há muito tempo. Mas tem suculenta que é assim, né, pessoal? A gente tem que dar uma de teimosa até aprender a cultivar direito e ter as condições certinhas para ter mais essa plantinha maravilhosa na nossa coleção. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.